de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo povo de Deus, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, mais uma vez o Senhor nos reúne, vocês na sua casa e nós aqui para celebrarmos a paixão do Senhor. Depois de cantar os salmos, saíram para os montes das oliveiras, concluem uma das narrações do Evangelho, não a que ouvimos hoje. Tendo rezado, Jesus saiu à noite para aquela que seria a sua derradeira noite, a noite das incompreensões, a noite das revelações, das tramas feitas, das infidelidades, do rosto divino desfigurado do humano Jesus. A noite torna-se ainda mais escura. Nesta noite, Jesus, que era tão dado às pessoas e gostava de estar ao lado delas, está sozinho. Experimenta a solidão humana. Bento XVI nos lembra: aqui beijou o traidor, aqui todos os discípulos o abandonaram, aqui ele lutou também por mim e por você. Ele estava no jardim, palco de tantas histórias como Adão e Eva, cenário agora para o nosso Senhor. No jardim entrou o pecado, e no jardim hoje veio a salvação. Como sempre, Jesus inverte a história. Onde há queda, Ele mesmo ressurge para nos dar vida nova. Ele primeiro adentra os lugares onde antes havíamos perdido a dignidade de filhos e filhas. Neste jardim, também Judas viveu sua noite, como já falamos aqui, bem como Pedro, encorajado por suas próprias forças, diz que dará a vida por Jesus. O evangelista Marcos nos conta que Jesus começa a apavorar-se e angustiar-se diante da morte. Ele diz: a minha alma está triste até a morte. Podemos imaginar o cenário e o coração do Senhor. Expressar que nosso interior está triste com a morte é sempre uma experiência desoladora. A dor interior em saber que irá morrer injustamente lhe pesa. Se hoje recebêssemos uma notícia que iríamos morrer por uma causa justa, já seria doloroso. Imagina morrer por injustiças, invejas e inseguranças diante de um povo que não soube reconhecer a luz. No caminho para a cruz, ele cai com o rosto em terra. Essa é a posição de um orante que se abandona nas mãos de Deus. Agora, Senhor, não me resta mais nada a não ser confiar em Ti. Jesus reza: Pai, seja feita a Sua vontade. Tudo está consumado. A oração ensinada aos apóstolos agora rasga o seu coração. Muitas vezes não nos damos conta daquilo que rezamos. E quando percebemos a oração, comumente ela também rasga o nosso coração, a nossa carne, deixando tudo em ossos. O suor de sangue desce corpo abaixo e ele só, sofrendo as suas dores. A morte é o duelo mais terrível entre a luz e as trevas, o verdadeiro drama da humanidade. Estamos vivendo isso hoje, diante de uma pandemia que mata de forma brutal. Não é uma gripezinha, mas ela mata. E o pior, muitos dos que foram mortos nem puderam dizer aos seus que os amavam.
Quantos corações devem ter amargado não só a morte, mas a dor de não dizer aos seus que eles eram importantes. A morte sepulta sonhos e sepulta corações. E nosso Senhor estava ali, entregue a ela, de forma impiedosa e brutal. No meio do caminho, Pilatos pergunta o que é a verdade. Nos recorda mais uma vez Bento XVI. Ainda hoje existe aversão à verdade. O homem não encontra a si mesmo e, no fim das contas, abandona o campo aos mais fortes. Redenção só pode consistir no fato de a verdade se tornar reconhecível. E esta se torna reconhecível se Deus se torna reconhecível. Deus entrou no mundo e desse modo fundou a medida da verdade no meio da história. No diálogo com Jesus, Pilatos fica comovido, mas seu ego fala mais alto. Ainda hoje temos muitos de Pilatos dentro de nós. Por isso também hoje choramos, pois de alguma forma também nós crucificamos o Senhor. A primeira palavra de Jesus na cruz, na verdade, é um pedido de perdão. Ele implora o perdão para aqueles que o crucificam. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, se compreendêssemos o amor. Na cruz ele ainda lembra de cada um de nós. Adélia Prado diz: esqueceram de contar para nós que Deus é amor. No crucificado, Deus revela seu amor pela humanidade. Ainda na cruz, Jesus diz ao bom ladrão que ainda hoje ele estará no paraíso com ele. Este homem, o bom ladrão, é a imagem da esperança de que a misericórdia de Deus nos alcança até o último instante. O meio também marca o meio-dia, a hora de Jesus. Nesta hora, ele foi pendurado na cruz, mesmo horário em que no templo se fazia a entrega dos cordeiros, e às 3 da tarde entrega seu espírito, mesmo horário em que os cordeiros são mortos para o sacrifício. O que significa isso? Ele é o cordeiro. Ele foi morto no lugar do sacrifício. Não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque ele mesmo se fez sacrifício por nós. O crucificado é o cordeiro que nos salva. A sua morte nos salvou. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, conto-vos uma história conhecida dos meus irmãos postulantes. Está no livro de Khalil Gibran, no livro Jesus, o Filho do Homem. É a história de um homem do Cirineu que carregou a cruz com o Senhor. Eu estava a caminho do campo quando o vi carregando sua cruz, e multidões o seguiam. Então eu também andei ao seu lado. Seu fardo o detinha muitas vezes, pois seu corpo estava exausto. Então um soldado romano aproximou-se de mim, dizendo: venha, você é forte e bem constituído, carregue a cruz desse homem. Quando ouvi essas palavras, meu coração se inchou dentro de mim e fiquei agradecido. E carreguei a sua cruz. Era pesada, pois era feita de álamo encharcado com as chuvas do inverno. E Jesus olhou para mim, e o suor de sua testa corria pela barba. Era misturado ao sangue. Novamente ele olhou para mim e disse: você também bebe dessa taça? Você deve bebericar da borda comigo até o fim dos tempos. Assim dizendo, ele colocou a mão sobre o meu ombro livre e caminhamos juntos na direção da colina da caveira. Mas agora eu não sentia mais o peso da cruz. Sentia apenas a sua mão. Era como a asa de um pássaro sobre o meu ombro. Então chegamos ao topo da colina e ali o crucificaram. Então senti o peso da árvore da cruz. E meu coração não se apiedou dele, pois estava repleto de espanto. Agora, o homem cuja cruz carreguei sobre os ombros se tornou a minha cruz. Se me dissessem novamente: carregue a cruz deste homem,
eu a carregaria até minha estrada terminar no túmulo. Isso aconteceu há muitos e muitos anos, mas sinto sua mão aqui no meu ombro esquerdo, como se ela nunca tivesse me deixado. Meu povo, neste dia de sofrimento, porque também queríamos estar aqui celebrando a nossa fé, que Maria, aquela que esteve junto à cruz, de pé, nos ajude e interceda por cada um de nós. Que possamos olhar para a cruz como símbolo da nossa salvação. Que possamos também fazer como João, acolher Maria e levar para a nossa casa. Que hoje Maria visite cada lar que agora se sente angustiado, sobretudo por essa pandemia que nos prende em nossas casas e não nos deixa celebrar a fé como gostaríamos. Que esta seja a nossa graça e que o Senhor nos ajude, por intercessão da Virgem Maria, a Senhora do Carmo. Passemos agora à oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz